Pronto, estava a dizer, mais ou menos aqui a ver o que é que faltava para o fim do semestre e que vai haver uma aula que vai ser dada por alguém da Cisco, porque nós tivemos aí uns contactos com a Cisco antes deste semestre, eh, porque a Cisco tem interesse em fazer estas coisas com as universidades, e tem um programa de estágios, etc., que gosta também de publicitar. Portanto, e nestes contactos que temos tido, surgiu aqui a ideia de eles darem uma aula, um engenheiro deles dar uma aula e sobre um tema que tem a ver, portanto, agora com esta parte mais moderna, que ainda falta até ao fim do semestre. Ainda não está definido qual é que vai ser o dia. Em princípio, eu queria que fosse presencial, mas acho que não vai ser possível por causa dos espaços. A não ser que talvez fosse no auditório da biblioteca, mas é difícil o auditório da biblioteca estar livre, porque são feitos lá muitos eventos. E eu estava só aqui à procura, mas portanto, a aula que eles vão dar vai ser sobre uma coisa que tem a ver com redes definidas por software e que tem um bocado a ver com isto que nós ainda vamos ver aqui hoje no BGP, porque tem a ver com a parte da ligação entre não tanto, nós aqui vamos ver mais na perspectiva da ligação de uma rede empresarial, daquelas que nós temos estado a ver, à internet ou a um ISP. Portanto, é um service provider, mas aqui concretamente estamos a falar do service provider no sentido de estar a dar acesso à internet. Depois nós vamos ter a tal aula de service provider e vamos ver que os service providers também podem dar serviços de conectividade, por exemplo, entre os vários branches, não é, de uma empresa, ou as várias sedes de uma empresa, entre as várias redes de uma empresa. E vocês têm exemplos, por exemplo, estou-me a lembrar dos supermercados, que é um bom exemplo, ou mesmo das gasolineiras, que têm centenas de postos, não é? Ou os supermercados que também, cá em Portugal, têm centenas de supermercados, as cadeias, e eles têm uma rede, ou seja, aquilo não é só, o supermercado não tem ali, não está ligado à internet, portanto há uma rede de gestão de estoques, tudo isso que está ligado a data centers centralizados, ou seja, estamos a falar de uma rede como esta que nós estamos aqui a falar, em que cada supermercado tem uma rede pequenina, como o que nós fizemos no trabalho 1, mais pequena do que a que nós fizemos no trabalho 1, tipicamente, porque só tem um escritório, uma coisa assim. Portanto, tipicamente aquilo tem um switch, um router, uma coisa assim, mas depois todos eles têm que estar ligados e estão numa rede, como se fosse uma rede empresarial. E, portanto, essa aula vai ser sobre uma tecnologia que existe agora, há uns anos já, mas que veio desta softwareização das redes, que é uma alternativa àquilo que nós vamos dar na nossa aula de Service Provider, onde vamos falar dos serviços mais tradicionais, baseados em MPLS. Depois, como nós também vamos falar depois em SDN, e vamos ter 2 aulas sobre SDN, depois a aula que vai ser dada pela Cisco vai ser sobre SD-WAN, que é uma maneira de fazer esta interligação entre branches usando software. E, portanto, acho que vai ser uma aula interessante porque um bocadinho diferente das aulas que nós fazemos aqui, que vai ter uma parte inicial teórica, mas depois vai ser suportada numa experiência feita no CML, não usando o CML como nós temos estado a usar, mas já envolvendo um controlador SDN da Cisco e aquilo é para ser dado por uma pessoa da engenharia que vai mostrar como é que aquilo depois é mesmo posto a funcionar. E é interessante para nós vermos outro flavor de SDN, diferente do que nós vamos falar, que é o do OpenFlow, e que é um bocadinho mais radical. E para vermos aqui no mundo real depois esse flavor mais radical fora do data center, não é assim tão utilizado, vai sendo utilizado aqui e ali, e o que é utilizado é isto que vocês vão ver nessa aula. Portanto, fica já esta alerta, que é para depois, seja online ou presencial, também tentarmos ter um número de pessoas jeitoso, e também, se for online, para vocês depois também participarem na aula, embora eu também esteja lá e provavelmente eu vá ter também várias questões, especialmente sobre a parte prática. É óbvio que essa aula também vai fazer parte da matéria, porque está dentro do programa, foi pensado para isso e, portanto, também poderá depois sair no segundo teste. Bom, então vamos lá começar com a história de hoje.
Portanto, tínhamos aqui uma primeira parte que tem a ver com umas ferramentas que são úteis em termos dos protocolos de encaminhamento para fazer o quê? Para filtrar, um, para filtrar anúncios entre rutas. E nós já vimos aqui uma maneira de não de filtrar anúncios, mas de reduzir as vizinhanças, que são os passive interfaces, não é? Que nós já tínhamos visto, tanto no contexto do EIGRP como no OSPF. Mas depois existe aqui uma ferramenta que é. Mas, portanto, aqui a única coisa que estávamos a fazer com os passive interfaces é que não fazemos vizinhanças através daqueles interfaces, o que quer dizer que, obviamente, não vamos anunciar nada através daqueles interfaces, porque nem sequer temos vizinhança. Se tivermos vizinhança, existe aqui um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar para filtrar os anúncios que são feitos para determinados vizinhos. E depois temos aqui um conjunto de coisas que têm funcionalidades diferentes, mas que podem ser usadas para este fim, alternativamente ou em conjunto. Nomeadamente, estas duas primeiras são, sobretudo, regras associadas a uma ação de permitir ou de negar o tráfego que bate certo com essas regras. As access lists foram feitas originalmente para serem aplicadas a interfaces, não a protocolos de encaminhamento. Depois as prefix lists e as access lists permitem definir regras que não só com IPs e redes IPs. Estas prefix lists são muito semelhantes, mas apenas para regras com IPs e foram feitas especificamente para casos para serem aplicadas depois em filtragens de routing. E depois temos estas duas de baixo que usam as duas de cima, vá. Okay? Portanto, as distribute lists, que é uma ferramenta que depois utiliza uma access list ou uma prefix list para definir quais é que são os endereços que são permitidos ou não. E depois a distribute list basicamente diz que utiliza a prefix list X ou a access list X e depois diz a que é que isso é aplicado. Porque é que não pode ser diretamente uma access list, por exemplo? Porque a access list é feita para ser aplicada no interface. A distribute list permite que eu utilize a regra de uma access list, não para aplicar num interface, mas para aplicar à distribuição de rotas num determinado protocolo de encaminhamento. Depois temos os route maps, que são uma espécie de um mini script, que é o que nós vamos usar no BGP e que são fundamentais para o BGP. E é um bocado a razão de nós termos aqui este pequeno bocadinho da aula para falar destas ferramentas. Então, o que é que acontece? Normalmente, nós, num processo de routing, temos o quê? Temos um update, seja um distance vector, um packet vector, que ainda não sabemos o que é, vamos ver hoje, que é o que existe no BGP, ou um link state. Portanto, uma destas três coisas, que nós já percebemos que são fundamentalmente diferentes, mas são a maneira como ele distribui informação de encaminhamento entre vizinhos. E basicamente, quando eu tenho um routing update para enviar, seja um LSA, seja um distance vector, eu vou determinar o interface por o qual eu vou enviar isto. Normalmente tem a ver com aqueles comandos network que nós punhamos no caso do OSPF e do EGRP. E depois vou então ver se existe um filtro definido para essa interface. Se não existir, que até agora nunca existiu nas nossas configurações, eu vou fazer o processo normal. Se existir um filtro, uma distribute list ou um route map que foi definido com isto, eu vou ver qual é que é a access list ou a prefix list que lá está. O que é que ela diz? Vou ver se o endereço bate certo com essa ACL ou com essa prefix list. E se essa prefix list é permit ou deny. Se ela existir, mas for permit, é na mesma normal. Se ela existir, mas for deny, então o pacote não é enviado, este routing update. Vamos começar por ver as Access Control Lists e vamos ver até alguns exemplos que não têm a ver com routing. O que é que acontece aqui? Uma Access List é uma coisa que é muito fácil em termos de configuração de definir. Vocês têm aqui a instrução. Portanto, é o comando Access List, depois tem um número que identifica esta Access List e esta Access List pode ter dois statements, neste caso tem dois statements, tem um deny e um permit.
Ok? Neste caso, o que é que eu estou aqui a dizer? Que tudo o que bata certo com esta regra, e numa ACL, isto é, com aquele formato da wildcard mask, okay? Porque é uma regra, isto não é definir uma rede, isto é definir uma regra, e depois as redes batem certo ou não com esta regra. E, portanto, isto é qualquer coisa que comece com 172.16.40. Ok? Ora, neste caso, nós temos aqui esta rede, que é a rede das vendas, que é 172.16.40/24. Ok? E, portanto, isto quer dizer que esta rede começa com 162.16.40, portanto, vai bater certo aqui com este statement da ACL. E, portanto, se vai bater certo aqui com este statement da ACL, vai ser denied. Todas as outras são permitted. Agora, estas ACL, como eu vos disse, a ideia delas é serem aplicadas a interfaces. Portanto, neste caso, eu vou à interface Ethernet 1. Ok? E o que eu estou aqui a fazer é que estou a aplicar nesta interface a ACL 10 no tráfego de saída. Ok? Isto quer dizer o quê? Que só sai desta interface o que bater certo com estas duas regras. O que quer dizer que é qualquer rede, à exceção de todas as redes que comecem por 172.16.40. Portanto, sempre que tiver a sair daqui um pacote com o endereço IP de origem que comece por 172.16.40, ele vai ser filtrado e não vai ser permitido o acesso a esta VLAN. Portanto, imaginemos isto são 3 VLANs, não é? Com 3 redes. Aqui para baixo poderia haver switches, aqui também, aqui também. Depois estão ligados através deste router. Neste caso é um router com 3 interfaces, podia ser um multilayer switch e isto ser em trunks e isto ser em 3 SVIs. E eu poderia aplicar uma ACL ou um SVI também, porque é uma interface. E, portanto, estou assim de uma maneira muito simples a filtrar tráfego para um determinado interface. Aqui temos mais um exemplo. Neste caso, temos aqui um exemplo em que estamos a fazer deny a 192.168.10.128. Aqui com esta máscara barra 31, portanto, isto não é todos os que começam de 128 a 255, portanto, este 161 começa, bate certo com isto. Portanto, o endereço IP 192.168.10.162, por exemplo, que será um endereço de host desta rede, vai bater certo com esta regra. Ok? Porque esta regra é todos os que vão do 192.168.10.128 ao 255. Todos os outros são permitidos. Neste caso, vou aplicar ao Ethernet E0, outra vez ao out. Portanto, o que é que isto vai fazer? Que sempre que apareça um pacote nesta interface E0, cujo endereço seja 192.168.10.128 até 192.168.10.254, porque o 255 seria o broadcast, vai ser bloqueado. Ok? Portanto, isto vai fazer com que o accounting não possa aqui aceder ao Human Resources Server. Portanto, ACEs são uma boa maneira de bloquear coisas. Só para terminar, aqui estávamos a falar de redes, mas eu também posso... um dos interfaces que eu posso aplicar uma access list é uma interface especial que são estes line VTIs. O que é que são estes line VTIs? São interfaces para protocolos de acesso ao equipamento. Nomeadamente, dependendo dos números que eu ponho aqui, pode, por exemplo, ser o Telnet para fazer gestão ou o SSH também para fazer gestão do equipamento. Portanto, neste caso, tem aqui um exemplo em que só este endereço, porque isto está, não ter aqui o wildcard mask é como se tivesse 00000, ok? Não é como nos networks, em que quando não pomos aqui a wildcard mask ele assume a classe. Aqui não. Não está cá o wildcard mask é a mesma coisa que está 00000. O que quer dizer que só este IP, só um pacote que tenha este IP de origem que está aqui, é que vai poder aceder a este line VTI. Imaginando que isto era o telnet, quer dizer que só este IP é que consegue fazer telnet para este router, mesmo que existam N redes que conseguem chegar cá. Por exemplo, isto no vosso trabalho poderia ser uma maneira de ter uma rede que vocês definiam lá num sítio qualquer, num daqueles switches, mais uma VLAN,
eventualmente do lado esquerdo faz mais sentido, do lado direito nós dissemos que só havia uma VLAN por switch. Mas também podia ser num dos switches do lado esquerdo. Depois tínhamos de ter um SVI para essa VLAN, que vai ser a gateway, e depois essa VLAN tem que ser anunciada para todo lado. Isso vai fazer o quê? Que vamos ter ali mais um PC nessa VLAN que vai conseguir chegar a todo lado, inclusivamente aos equipamentos. O que nós depois podíamos fazer é fazer uma access list destas aplicada à line VTI do Telnet e do SSH, que por acaso a do SSH nem deve estar criada, que fazia o quê? Que fazia que só PCs daquela VLAN é que conseguiriam aceder a esses lines e, portanto, só esses PCs é que conseguiam fazer SSH ao Telnet para os equipamentos para fazer a gestão deles. Ok? E isto é uma maneira prática de ter uma rede de gestão que chega a todo lado e garantir que outras redes que também cheguem aos equipamentos não conseguem entrar nos equipamentos para fazer gestão e alterar a gestão dos equipamentos. Portanto, normalmente isto existe sempre. Okay? Todos os equipamentos que tenham linhas de gestão têm sempre ACLs para permitir só determinados endereços conseguirem entrar nessas linhas, não é? Porque senão, em termos de segurança, era um problema grave. Pronto. Então, o que é que acontece? Mas estas ACLs são feitas para a ser aplicadas em interfaces. Se eu quiser, que foi todos os exemplos que vimos até agora, se eu quiser usar isto para a distribuição de rotas no protocolo de encaminhamento, tenho que usar outra coisa. Então, normalmente o que eu faço é definir a ACL e depois usar, então, ou uma route map ou uma distribute list. Sendo que a distribute list também pode usar o route map, que é uma espécie de regra mais complicada, onde eu tenho uma espécie de lógica if-then. Esta distribute list já pode ser aplicada não a um interface, mas a todos os updates de um protocolo de encaminhamento. E, portanto, pode ser aplicado, por exemplo, a um vizinho ou mesmo a um protocolo inteiro. Temos aqui um exemplo, por exemplo, para um protocolo inteiro, em que temos uma access list, não está aqui definida, mas isto é uma access list 10, okay, que está a ser aplicada a tudo o que vai do OSPF. Porque nós temos aqui o RIP, que nós não falámos nele, mas é um distance vector muito simples, mas podia ser EGRP aqui neste exemplo. E depois o que estamos a fazer é estamos a redistribuir as rotas que este router tem por OSPF, que este router também tem OSPF, ou seja, vai ter uns vizinhos que são RIP e vai ter outros vizinhos que são OSPF. O que ele aprende pelos vizinhos da OSPF, da topologia OSPF, ele vai redistribuir essas rotas num distance vector para os vizinhos RIP. Com uma métrica que está aqui que é 5, mas só vai distribuir de acordo com o que tiver aqui nesta Access List 10. Portanto, tudo o que vier do OSPF só vai ser depois redistribuído para o RIP de acordo com o que tiver definido na Access List 10. Aqui, por exemplo, temos um caso para o EGRP em que tudo o que eu receber do Serial 0 vai ser filtrado de acordo com a Access List 7. Em termos mas aqui neste caso só em termos de updates de routing, ou seja, o restante tráfego não interessa, não vai ser aplicado à Access List 7 a tudo o que vem do Serial 0. Só vai ser aplicada a tudo o que vem no Serial 0 em termos de LS, neste caso o EGRP, em termos de Distance Vectors. Portanto, só pacotes EGRP. Os outros pacotes neste caso não é aplicado à ACL. Se eu quisesse filtrar todos os pacotes, aplicava diretamente à ACL àquele interface. Pronto, tem aqui um exemplo em que eu pretendo esconder aqui a rede 10.0.0.0 nos updates que eu faço aqui no S0. Então tem aqui a configuração EGRP, onde estão incluídas as redes, que vai ser incluído o interface que está aqui deste lado nesta rede. No interface S0 vai bater certo aqui com esta rede, porque está aqui nesta rede, com este command network. E depois tem uma distribute list. Estão a ver, a distribute list é aplicado dentro da configuração de um protocolo de encaminhamento. É dentro da configuração do protocolo de encaminhamento que eu aplico uma distribute list. Que vai utilizar a Access List 7, já vamos ver o que é que ela faz,
e é aplicado em alto ao S0. Portanto, é aplicado em tudo o que sai em termos de EGRP, tudo o que sai do S0 vai sair de acordo com esta regra que está definida na Access List Set. E qual é que é essa regra? É apenas as redes que baterem certo com esta rede. Portanto, só temos um permit. O denial está implícito e, portanto, só temos um permit com o 172.16 e, portanto, aqui ele vai ter também no distance vector esta rede como atingível, mas como esta rede não bate certo aqui, vai estar no denial, não vai ser anunciada no distance vector para o S0. Pronto, tradicionalmente o que é que isto fazíamos? Fazíamos isto assim, portanto tínhamos a distribute list e usávamos uma ACL. Mais recentemente apareceu uma nova ferramenta aqui nos routers da Cisco, e regra geral noutros fabricantes também, especificamente para esta questão das redes e do routing, que se chamam prefix lists. Portanto, elas têm em termos de matching, ou seja, quando está a ser avaliadas as regras para ver se o endereço bate ou não certo, elas estão implementadas de uma maneira que tem uma performance melhor. Não obrigam à utilização do wildcard masks, portanto, eu posso pôr diretamente com o slash, com a barra e o número de bits da máscara. E posso fazer, portanto, enquanto numa ACL, por exemplo, se eu quiser permitir redes da 172.16 72.024 a 92, tenho que fazer mais do que um statement, porque eu só consigo pôr uma wildcard mask em cada statement. Ok? Portanto, se eu quiser fazer matching com vários comprimentos de máscara na rede, teria que fazer várias entradas daquele permit ou daquele deny. E tinha que escrever vários comandos. No caso da prefix list, eu posso usar aqui este greater or equal e este less or equal para definir isso numa única linha. Temos aqui um exemplo. Neste caso, o comando é IP prefix list. Isto é um nome. Pode ser o que eu quiser. Permit ou deny. 192.16/16. Estão a ver com a anotação da barra 16. O que é que faz aqui match? Se o routing update tiver esta rede exatamente com esta máscara, então bate certo e era anunciada, imaginando que isto depois estava a ser aplicado numa distribute list. Se vier uma rede mais específica, ou seja, que começa com estes valores, mas é mais específica em termos de máscara, já não bate certo com isto, já não há match. Barra 24 também já não há match. Portanto, neste caso, estas eram denied. Portanto, só esta que era anunciada. Se houvessem lá estas mais específicas, elas não seriam anunciadas. Se eu puser o less or equal 24, o que é que vai acontecer? A 16 seria um match, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, um 192, 168, 00/24, aqui nesta de cima continuava a ser no match, mas se eu tivesse um 192, 168, 0, agora preciso ver aqui se o 0 é uma, por acaso, aqui neste caso no barra 24, isto é um endereço de rede. Mas, por exemplo, no barra 19, tínhamos que fazer aqui a conta para ver se isto era um endereço de rede. Mas imaginem que isto é um endereço de rede, o que interessa é só estes dois primeiros octetos. E este aqui é um endereço de rede com barra 19. Nós estamos aqui a fazer a conta agora, não sei se é ou não. Ok? Este aqui com o barra 19 também não era matched. Ok? Aliás, desculpem, este com barra 19 era matched. É aqui a diferença. Ok? Portanto, apesar de estar aqui só o barra 16, todos os que vão de barra 16 a barra 20 e começam por 192, 168, todas essas redes são permitidas. No caso do de baixo, apesar de estar aqui o barra 16, como eu tenho o greater or equal 18, este 16 já não iria ter o match. Ok? Portanto, só redes começadas por 192, 168 e que depois tivessem uma máscara maior do que barra 18, maior ou igual. Neste caso, ele ignora, quando tem o greater or equal, ele ignora. Portanto, ignora não, quer dizer, este barra 16 é importante para eu saber que são redes que começam por 192, 168. Mas depois, se aparecer só esta rede com o barra 16, ela é descartada. Não bate certo com o permit. Portanto,
Para bater certo com o permit tem que começar com 192, 168 e depois tem que ter mais bits de máscara. Tem que ter pelo menos 18 bits de máscara. Ok? Pronto. Isto são as prefix lists. Agora, tanto as ACLs como as prefix lists podem ser usadas em rootmaps. Os rootmaps são uma espécie de mini linguagem de scripting para manipular coisas de routing. E são um bocadinho mais sofisticadas que as access lists e que as prefix lists. No sentido que o quê? Podem ter vários matches em que podem usar, por sua vez, neste match, tanto prefix lists como ACLs. Portanto, aqui, isto pode ser usado tanto ACLs como prefix lists. É igual. Depois pode ter vários números de sequência, vários statements. A primeira em que há um hit, aquilo para ali, já não avalia as outras. E depois pode ter sets, ou seja, é um if-then. Portanto, é um if-match, then, set. Faz o que tiver no set. Em que o set pode ser várias coisas. Nós vamos ver no caso do BGP, em que o set vai ser mudar atributos de rotas, que é uma coisa importante no BGP. Isto pode ser usado para fazer policy routing, em que eu tenho, por exemplo, uma regra e quando o tráfego bate certo com aquela regra, eu digo imediatamente que aquilo sai pelo interface X e nem sequer vou olhar para rotas da tabela de encaminhamento. Estes são, sim, dois exemplos já aqui no instante da utilização disto. E aqui estamos a concentrar-nos na parte do routing. Pronto, cada uma tem um número de sequência para eu poder acrescentar aqui statements destes facilmente. Eu sei que isto é avaliado pelo número de sequência, portanto, se eu quiser de repente ter aqui uma coisa no meio, o que eu tenho que fazer é criar um com um número de sequência entre o número de sequência deste e deste, que é para aquilo ser avaliado entre este e este. Os rootmaps têm um nome, as prefix lists também têm um nome e não um número. As ACLs tinham um número, não é? É identificá-las. Portanto, posso ter matches, posso ter sets, é um bocadinho um if-then, não é? Usos comuns para isto. Redistribuição de rotas também, a mesma coisa que fazíamos com os distribute lists. Policy-based routing, que é aquele exemplo que eu dei em que eu determino por que interface é que sai um tráfego sem ser baseado na Destination Network, ou seja, faço um bypass à tabela de encaminhamento e uso o routemap para isto. Quando o tráfego bate certo com aquela regra do routemap, automaticamente vai para a interface X. E a grande utilização que nós vamos ver aqui em termos práticos, e que vocês vão fazer no primeiro exercício do segundo trabalho, implementar aqui as rotas do PGP, mudar os atributos das rotas. Então, agora exemplos, para terminarmos aqui esta parte. Portanto, isto tem uma lista de statements, match e, opcionalmente, sets. E depois posso então ter várias coisas destas, cada uma com o seu número de sequência. Umas podem ser permit, outras podem ser denied. Isto é mais fácil depois ver com exemplos concretos, porque normalmente isto nunca fica muito complexo em termos de script. Normalmente a gente usa um routemap para uma determinada coisa, com um número de sequência só, a maior parte das vezes. Ok? Portanto, agora posso ter o quê? Neste match posso ter vários IPs, várias regras na mesma linha. Quando é na mesma linha, isto é um ou, portanto, qualquer uma destas que batam certo aqui faz esta cláusula de match bater certo. Aqui neste caso são ACLs, mas podiam ser prefix lists, por exemplo. E portanto aqui tenho match IP address. Ok? O que é que este IP address tem que fazer match? Às regras da ACL1, ACL2 ou ACL3. Se bater certo com qualquer uma delas, este match é válido. Se eu puser vários, como está aqui, é um AND em vez de um OR. Portanto, não basta uma delas, tem que ser todas certas. Ou seja, portanto, aqui, por exemplo, vocês têm que ter o IP address a bater certo com a ACL1, o tráfego tem que vir do interface Fast Ethernet 00 e tem que ter a métrica 3. Portanto, só se as três coisas baterem certas é que isto bate certo. Neste caso aqui o ACL isto tem a ver com routing, porque a métrica só faz, por isso é que não tem aqui o match IP address. Isto é
o routing update dentro do routing update veio uma rede que bate certo com esta ACL1. Ok? E esse routing update veio do Fast Ethernet 0.0 e trazia a métrica 3. Portanto, se isto tudo bater certo, então eu faço deny neste caso. E mando aquilo abaixo. Nem sequer posso, não faço aqui nenhum set. Isto tem deny, é bloqueado. Se fosse permit, não fazia nada, deixava passar. Normalmente, quando é permit, eu depois tenho um set para fazer qualquer coisa àquilo. Porque se não o permite ali, não faz nada. Né? É permite e acabou. A não ser que eu depois ponha um deny com outros matches. Também posso fazer isso. Pronto, isto aqui é criar o rootmap. Mais uma vez, isto aqui é um nome qualquer. Ok? Vocês depois não façam, depois estou a criar um rootmap e escrevem sempre my rootmap. Não, isto é o nome que vocês quiserem dar. Assim como aqui também é o nome da prefix list, também é o que a gente quiser dar. Ok? E aqui neste caso o set interface, aqui é um exemplo de routing com policy, estão a ver? Portanto, é um route map com permit, que depois tem match IP address prefix list, portanto, o que é que vai dizer? Tudo o que tenha IPs que batam certo com esta prefix list, que pode ter aquele greater than equal ou less than equal, o que é que eu vou fazer a essas coisas que vêm com esses IPs? Vou enviar para o Internet 00, ok? Portanto, eu vou definir que este Ethernet 0 é que é usado para fazer o forwarding de packet que batem certo com esta prefix list, ok? Portanto, tudo o que tenha, neste caso, isto é o IP address, portanto, o que vai acontecer é que tudo o que tenha IP de destino a bater certo com aquela prefix list vai para este interface. E não estou a usar, nesse caso, a tabela de encaminhamento. Pronto, e para terminar aqui, isto é já um exemplo do BGP, a gente já vai falar do BGP a seguir, mas fica aqui já um exemplo do tipo de coisas que nós depois fazemos no BGP. Portanto, para já esta parte aqui não vos interessa, já lá vamos. E o que é que interessa aqui? A definição do rootmap. Temos aqui dois rootmaps. Temos aqui o rootmap, outro rootmap. Ok? É o mesmo, porque tem o mesmo nome, estão a ver? Mesmo nome. Tem duas cláusulas permit, número de sequência 10, número de sequência 100. O que é que acontece? Quando o IP address bate certo com a ACL 66, ele vai fazer o set da métrica a 100. Se não bater certo, ele vai avaliar então o próximo número de sequência. Ok? E então vai fazer o set métrica 200 porque este aqui não tem match. É match any. Ok? Percebem a lógica? Portanto, avalia primeiro esta tem um match. Se bater certo com o match, faz o set 100. Se não, vou avaliar a seguinte. A seguinte é match any, todos batem certo, mas eu só venho avaliar a segunda se não bater certo na primeira, ok? E neste caso põe 200. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a pôr esta métrica a 100 para estas redes, que batem certo aqui com esta ACL. Portanto, a 25 e a 26, barra 24. E depois ponho 200 para todas as outras. Ok. Onde é que isto está a ser aplicado? Está a ser aplicado aqui. Estão a ver? Ao que eu envio para este vizinho. Pronto, e para já é o que interessa aqui do BGP. Já vamos ver o que é que isto depois é. Portanto, eu estou a fazer uma vizinhança com este vizinho e nos meus updates BGP para aquele vizinho, eu vou mudar a métrica. A métrica é um atributo da rota BGP. Nas rotas que eu envio para estas redes, envio com 100. Para todas as outras, envio com 200. Ok? Este, em vez da ACCL, podia ser uma prefix list, não é? Se fosse uma IP prefix list com o nome, não é? My list. Como é que eu fazia isto podia fazer isto só num comando, que era fazia só 192, 168, punha a 20, aqui tinha que arranjar portanto tinha que pôr isto como 00/16, porque as começam por 192, 168. Isto se não houvesse mais nada começado por 192, 168. Aqui, ok? Não sabemos. E depois punha aqui um greater or equal que fosse depois aqui apanhar as dos 24, por exemplo, do 24 a 28.
e punha aqui um greater or equal com uma máscara com o número de bits que depois aqui, que era maior que 24, ok? Que apanhasse estas duas redes. Ou então, se não quisesse complicar, fazia duas mylists também, em que punha a 25 com barra 24 e punha a 26 com barra 24. Também era tranquilo. E depois aplicava aqui as duas em 2 metros. Se não quisesse estar ali a pensar no greater ou lesser than equal, podia fazer um com barra 24 com o 192, 168, 25 barra 24 permite, outra com o 192, 168, 26 barra 24 permite, e depois aqui fazia o match com as duas prefix lists também. E pronto, isto era aqui esta parte, está aqui separados, estou aqui separado os acetatos sobre estas ferramentas. Agora, nós temos. Em que é que nós vamos usar isso? Vamos usar isto no BGP. Portanto, agora vamos aqui passar para o BGP. Vamos aqui passar para o BGP. E temos que começar por ver qual é a necessidade do BGP. Portanto, nós vimos o EGRP, que era um exemplo de um protocolo Distance Vector, embora fosse aquele Enhanced Distance Vector, não é? Porque faz lá umas coisinhas que não são bem Distance Vector. E depois temos o OSPF como um exemplo de um link state. E agora temos aqui, mas ambos são protocolos IGP, ou seja, Interior Gateway Protocol, ou seja, são protocolos de encaminhamento que são utilizados dentro de uma rede que é gerida pela mesma entidade. Ou dentro do mesmo Autonomous System, que é o que nós dizemos na internet. Aliás, no EGRP até temos o IS Number, não é? No OSPF não, mas no EGRP até usamos o IS Number. Agora, vamos ter aqui um exemplo de um tipo diferente de protocolo, que é o que nós chamamos um Exterior Gateway Protocol, que é um protocolo para trocar informação de routing entre redes geridas por entidades diferentes, ou seja, de donos diferentes. Ou seja, tipicamente o EGP é o protocolo de encaminhamento. Para fazer encaminhamento, por exemplo, na internet, eu preciso de um EGP, porque a internet é uma rede de redes. Portanto, é uma interligação de N redes de service providers, às vezes de empresas, que também expõem algumas coisas à internet, de data centers, por aí fora. Portanto, estamos a falar da parte dos endereços IPs públicos que estão expostos à internet. Portanto, todas essas redes que estão expostas, que têm endereços públicos e que estão ligadas depois por um ISP à internet, fazem parte da internet. E eu posso precisar aí de um EGP, ou posso não precisar, em casos simples, como nós vamos começar por ver aqui, eu posso simplesmente ter uma rota default, que era o que nós tínhamos no primeiro trabalho. Outras vezes não precisamos disso. Portanto, precisamos de um protocolo para enviar tráfego, informação de encaminhamento entre providers e também quando eu ligo a minha enterprise, ou a minha campus network, ou o meu data center network à internet. E então aqui eu posso tem aqui este exemplo, que temos aqui três tipos de necessidade. E nós temos aqui, portanto, ou necessitamos apenas conectividade da nossa Enterprise Network ou Campus Network para a internet, ok? Mas eu também posso ter necessidade de conectividade da internet para a Campus Network, e isso acontece muitas vezes. Imaginem a rede da faculdade, nós temos sites. Temos o Clip, temos o site da faculdade, temos o próprio Tele1, onde nós temos o site da cadeira, e temos mais IPs públicos pelo campus. Portanto, aqui estamos a falar de um caso two-way, ou seja, eu preciso de que estas redes destes sites também sejam conhecidas na internet. Portanto, eu preciso que a rede de onde está o Clip, não é? onde estão as máquinas do Clip, não sei se são servidores, se são mais, se são servidores virtuais, se são VMs, mas eu preciso que a rede que me permita aceder, portanto, quando eu faço a resolução DNS do clip.fct.daniel.pt, que ele dá o endereço IP público, eu preciso que a rede desse endereço IP público seja conhecida na internet. Ok? Portanto, neste caso estamos a falar deste two-way, nos dois sentidos.
Soluções. Se eu não preciso, se eu não tenho coisas que são acedidas, que precisam ter IPs públicos na minha rede, então o que é que eu vou ter? Vou ter só endereços privados, vou fazer NAT e vou safar-me eventualmente com uma rota default, como nós tínhamos no primeiro trabalho. Portanto, eu tenho uma rota default e depois, obviamente, que se tiver NAT, eu tenho pelo menos o endereço IP público, que é o meu ponto de saída, mas o meu ISP depois pode ter também uma rota estática para aquela rede, ou esse IP muitas vezes até faz parte de uma rede do ISP. E portanto aí o ISP sabe que tem aquela rede pendurada ali e isso faz parte até do routing interno do ISP. Se eu tiver coisas, mais endereços públicos e coisas que eu preciso de mais redes que eu preciso que estejam expostas à internet, então aí eu posso continuar a ter na mesma o espaço privado, e tenho, vocês têm, por exemplo, na faculdade o grosso é IPs privados, depois tenho alguns que são públicos, e depois preciso ter routing para anunciar essas redes que são públicas. Ok? Pronto, normalmente estes endereços IPs públicos, mesmo no caso OneWay, existe sempre pelo menos um endereço público. Aliás, até nós em casa, nas nossas casas, temos um endereço público, ok? Por casa. Normalmente esse endereço público faz parte de uma rede de endereços públicos que pertence ao nosso service provider e, portanto, ele vai-nos dando redes daquelas. Normalmente não é fixo. Muitos deles ainda são IPv4, porque eles ainda têm esses prefixos IPv4 de há muitos anos atrás. E ainda vão utilizando alguns, outros já serão IPv6, porque já não, por não haver endereços IPv4. E, portanto, normalmente o que acontece? Eu estou ligado a um ISP ou mais e normalmente tenho pelo menos um endereço IP público de cada ISP, okay? Que é uma subpool, uma subnet de uma rede qualquer pública que é do ISP. Ok? E depois tenho aqui uma série de opções que eu posso ter, que é se eu quero ter mais que um ISP, se quero ter só um, se eu quero ter só uma ligação ao ISP, se quero ter dois links para o mesmo ISP. Que vocês têm aqui este exemplo em que esta company tem duas ligações diferentes para este ISP e apenas uma para o ISP2. Ok? Isto cada vez acontece mais, há uns anos esta parte, que é o chamado multi-homing. A maior parte das grandes redes empresariais ou das grandes empresas tem mais do que um ISP. Eu julgo que não é, por exemplo, o caso da faculdade. O ISP da faculdade é a FCCN, okay? Que é uma coisa pública, e a faculdade está pendurada só na FCCN. Portanto, é um caso de single homing. Mas, tipicamente, as empresas hoje em dia dependem tanto da internet. O que acontece é que nós devemos estar pendurados na FCCN, mas com mais que um link. Okay? Mas hoje em dia, em tempos, depois quando passamos para tempos comerciais, é muito comum as empresas terem mais do que um operador a ser ISP, terem contratos com mais do que um operador. Até porque também podem depois querer ter independência em relação ao ISP nos IPs públicos que têm. Aqui ainda há outra complicação, porque assim, no caso mais simples, eu recebo um IP do meu ISP, mas eu posso querer eu próprio pedir à IANA um IP público e ter a minha própria rede pública que não faz parte das subnets do ISP. Aliás, nós aqui nos exemplos que vamos ver, estamos a trabalhar nesse caso, em que nós temos as nossas próprias redes, porque se for uma rede do ISP, eu quase nem precisava do BGP, porque o ISP já anuncia essas redes para o resto da internet. E, portanto, toda a gente sabe chegar àquele ISP quando vai para aquela rede, e depois o ISP é que tem que saber que aquele subnet daquela rede somos nós. E aí ele pode fazer isso quase com o IGP interno, se tiver aquele link que liga, ao cliente incluído no IGP. A mesma coisa para o IS number, eu posso querer ter o meu próprio IS number, se estiver a fazer isto assim. Portanto, começando aqui no mais simples, no caso mais simples. O customer usa aqui, o cliente usa uma rota default a aprontar para o ISP. Isto é um bocado o que nós fizemos no exercício do trabalho. Temos aquele router lá em cima que vocês podem imaginar que é logo do ISP e pôr as default routes nos cores. Ou então podem pôr a default route no router e depois acrescentar lá outro router, que esse é que seria do ISP. Está lá a nuvem, poderiam usar a nuvem, mas a nuvem é mais complicada de usar.
Mas o que interessa ali é que tem um ponto de saída para fora, tem uma rota default para esse ponto, e depois o ISP pode ter rotas estáticas para as minhas redes públicas. O que é normal de acontecer se estas redes públicas forem subnets das redes públicas do próprio ISP. Portanto, se for o ISP que me dá essas redes. Ok? E portanto, isto aqui em termos de configuração muito simples. Por exemplo, aqui estamos com o EGRP, podia ser ao SPF. Portanto, nós temos a 10. Tem aqui uma default network que é para o serial 00, seria esta interface aqui. Pronto, portanto, default network para aqui. E depois isto anuncia cá para dentro default network para toda a gente, para vir parar este link. E o ISP sabe que existem estas redes, estas são as redes que teriam que ser públicas na internet. E então ele tem aqui rotas estáticas para as 3 redes, que provavelmente são subnets de uma rede qualquer dele. Portanto, quando isto sai com NAT, imaginem que isto sai com NAT, é traduzido aqui para uma destas 3 redes, que são as públicas, sai, o ISP envia aquilo para a internet por tem tabela de encaminhamento, quando recebe de volta, recebe uma coisa para uma destas 3 redes. Porque com o NAT, o endereço que saiu daqui como endereço de origem é um endereço de uma destas 3 redes. Ora, estas 3 redes vão ser subnets das redes do ISP, portanto o ISP vai usar o BGP para anunciar estas redes para a internet. Portanto, quando vier de volta, vem parar a este ISP. E depois este ISP precisa de saber qual dos clientes é que é, e tem lá as rotas estáticas e faz isso através da rota estática. O que é que acontece aqui? Não tenho nada de automático, não é? Mas pode ser, para um caso destes muito simples, também não há grande automatismo, porque se o link vai abaixo, acabou, não é? Portanto, não interessa também ter aqui um protocolo que passasse para um caminho alternativo, etc. Porque o próprio cenário não o tem. Outra hipótese aqui é, ok, então eu vou usar BGP. Que é o que nós depois vamos ver. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o BGP para anunciar as minhas redes públicas, aquelas redes que estavam ali. O que implica que o ISP já não vai precisar de ter aquelas rotas estáticas. Portanto, sou eu que vou anunciar. Já agora, este código também ficam já a saber, se forem um dia trabalhar nisto. CPE é de Customer Premises Equipment e o PE é de Provider Equipment. E estas siglas são usadas assim, ninguém diz o termo completo, ninguém diz o equipamento que está na casa do cliente, a gente diz o CPE ou o PE. Né? Por exemplo, no caso do mercado residencial, este CPE é o nosso router lá de casa, que depois está ligado a um PE. Portanto, nós depois temos as fibras, ou cabo e fibra, no caso da nós, em alguns sítios, outros sítios também já é só fibra. E depois isto há de ir parar então a um PE, não é? Que está a agregar uma rua, ou que depois tem várias ruas e que tem lá um equipamento qualquer de acesso. Onde normalmente depois aquilo está ligado por PPP over Ethernet e depois a partir dali para cima, neste caso, isto ainda terá uma parte que isto também não vai logo para a internet, porque aquilo ainda atravessa a rede toda do nosso service provider e depois o provider é que anuncia aquilo. Então a nós e o não sei o que também têm os seus ISPs, porque existem providers de providers, eles próprios depois têm um ISP qualquer para ligar à internet. Pronto, aqui se eu usar o BGP, o que acontece é que eu anuncio redes daqui para aqui usando o BGP, as que eu quero anunciar, que são as que eu quero que sejam públicas. O ISP pode anunciar o quê? Uma rota default, um subset das rotas da internet ou a tabela toda da internet. Quando eu tiver a usar BGP, estas 3 coisas são possíveis. Portanto, ou eu anuncio só um default para aqui, e portanto aqui eu tenho um 00, portanto tudo o que é para a internet eu vou para aqui. E isto é o que acontece quando eu estou single home, ou mesmo que eu esteja dual home no mesmo, porque aí também posso ter uma rota default que só vai ter métricas diferentes. Portanto, umas vezes estou a sair por um lado, outras vezes estou a ir para o outro. Ou então eu tenho um subset de rotas da internet, isto acontece às vezes, e nós vamos ver isto, e no nosso exercício vamos fazer isto, e isto acontece às vezes, e isto só acontece entre providers, porque a internet, a routing table completa da internet, os routers que suportam isto são coisas que custam na ordem dos 200, 300 mil euros, portanto
não é fácil mesmo os escritórios de uma mesma sede de uma Jerónimo Martins estar a gastar 200 ou 300 mil euros num router para ter a tabela toda da internet, que também não serve para nada. Ok? O subset acontece muitas vezes por uma razão muito simples que já vamos ver a seguir. Pronto, isto é terminologia, portanto eu posso ter single home, que é estou só ligado a um único ISP por um único link, desculpem. Dual home, que é estou só ao mesmo ISP, mas por mais do que um link, 2 links ou mais. Ok? E depois posso ter multi-home, que é estar ligado a vários ISPs, e dual multi-home, que é estar ligado a vários ISPs, em que para alguns deles tenho mais do que uma ligação. Todas elas se resolvem, à exceção do single home, que eu posso safar-me ali com as rotas default para um lado e as estáticas para o outro. Eventualmente com o dual home talvez ainda conseguisse fazer. O multi-home, tipicamente, eu já vou usar BGP. E depois ser dual ou multivador ao mesmo. Aliás, no vosso exemplo, no nosso exercício de BGP que nós vamos fazer, temos um cenário em que ele está dual, vai usar BGP e está dual home, ou seja, só temos um AS e o AS naquele caso é um banco que está lá o nome, mas podia ser o que fosse. E depois o AS do provider, e o que acontece é que está ligado por 2 links ao AS do provider. E está a trocar BGP. Para controlar também load balancing nos 2 links. Porque se for com rota default, não conseguem fazer isso. Portanto, ele ou vai por uma ou vai por outra, que é a que tiver a melhor métrica. Ok? Pronto. Se eu estiver ligado a 2 ou mais ISPs, ou pelo menos tiver pelo menos 2 ligações para o mesmo ISP, eu posso considerar então começar a usar Dynamic Routing com BGP. Pronto, isto é o sumário. Terminologia, Autonomous System, coleção de redes que é do mesmo domínio administrativo. EGP, Exterior Gateway Protocol, o tipo, que é o que está aqui embaixo, este tipo de routing entre Autonomous Systems é chamado por Interdomain Routing também, routing interdomínios, e o routing feito por IGPs também é chamado de Intradomain Routing, que é o que nós vimos até agora. Portanto, é o routing entre customers e ISPs ou entre ISPs. Ok? Portanto, o Internal Routing ou Intradomain Routing usa um IGP, RIP, ou SPF, RGP e SS. São estes assim os mais comuns. Para trocar informação de routing dentro da rede do Autonomous System, dentro daquela rede gerida por aquela entidade. O External Routing usa então um External Gateway Protocol, que na prática só existe o BGP, para trocar rotas entre Autonomous Systems. E isto ao nível dos ISPs só existe mesmo o BGP. Eventualmente poderá haver algumas coisinhas em software, mas em SDN, mas é tentar controlar o BGP, não é substituir o BGP. O que pode é controlar o BGP por software. E isto porquê? Porque é uma complicação agora, de repente, substituir o BGP numa rede que tem. Eu agora atualmente não tenho de ver os números, mas há 10 ou 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer o meu doutoramento, eu fiz o meu doutoramento em Interdomain Routing. E eu lembro-me na altura de fazer umas experiências e de buscar a topologia da altura, e só aqui na Europa eram para aí uns 70 mil AS. Eu acredito que hoje em dia, 15 anos depois, se calhar já seja mais do dobro desse número. Portanto, estamos a falar de centenas, na ordem das centenas de milhares de Autonomous Systems a trocar BGP uns com os outros. E que depois lá dentro então depois tem os seus outros protocolos. Mas quer dizer, não se muda isso assim, não é? Portanto, o BGP é um protocolo a última versão é de 1994 e dificilmente vai ser substituído agora. Apesar de ter vários problemas, como nós vamos ver. Pronto. Isto é terminologia. Então como é que eu vou ligar isto?
Pronto, isto já vimos. Posso ter uma ligação a um ISP individual, múltiplas ligações para o ISP individual, ou então eh, ligações para mais do que um ISP, que é o caso aqui da figura, que temos o ISP1 e o ISP2. Agora, opções aqui. O que é que eu posso ter? Posso ter uma rota default de todos os providers. Portanto, este pode enviar uma default e este pode enviar uma default. Posso enviar uma default route e mais uma partial internet routing. Normalmente, o que é esta partial internet routing? É este ISP envia-me uma default e envia-me específicas as redes dele. Ok? E este faria a mesma coisa, envia uma default e envia mais específicas as suas próprias redes. Ok? As redes do ISP2 e este aqui envia as redes do ISP1, não é? Ou então, a tabela inteira. A tabela inteira nunca acontece aqui, acontece tipicamente entre ISPs. Okay? Então, começando pelo default, eu recebo aqui uma default, um 00/0, um 00/0. Agora, qual é que vai ser usada? Só uma é que vai ser usada. Qual? A que tiver o IGP cost mais pequeno. Se eu recebo uma 00 daqui, uma 00 daqui, o que é que acontece aqui? Isto é recebido por BGP, não é? Portanto, depois tem que ser redistribuída para dentro, para o SPF ou para o EGRP. Depois, depende aqui, eu daqui para dentro, depois poderia controlar isto também, pôr este a fazer um default, por exemplo, se for o SPF, este a fazer um default Information Originate Always e este também. E depois lá dentro vai para aqui ou vai para aqui, consoante o router está mais perto deste ou está mais perto deste. Ok? Portanto, lá está. O que tiver o smallest IGP cost é normalmente o que está a ser usado por aquele router. Pelo router que tiverem a enviar coisas para fora. Se eu receber uma partial table também, esta partial table depois tem que ser propagada para dentro da rede. Vamos ver depois isto como. Não necessariamente, não é propagado para dentro do OSPF, é propagado através de BGP para routers dentro, para os routers de dentro, relevantes para isso, para eles depois saberem se têm que ir para o router 1 ou para o router 2. Depois então, para chegarem ao router 1 ou ao router 2, eles então depois usam o OSPF ou o EGRP. Ok? Portanto, muitas vezes o que acontece aqui quando eu estou a usar BGP é que quando eu vou para fora, as rotas são aprendidas por BGP. Depois as rotas do OSPF são usadas para eu chegar ao vizinho, que é o Next Hop BGP. Porquê é que as partial tables são muitas vezes usadas? Imaginem que eu só tinha as defaults. Ok? E agora imaginem, por exemplo, que isto era nós, Vodafone. E agora imaginem que a Vodafone, não sei se atualmente tem. Imaginem o site da Vodafone, pronto, que é um bom exemplo. Eu sou cliente de nós, mas vou ao site da Vodafone. Se eu só tiver as defaults, se por acaso eu estiver mais perto do router 1, aqui, não é? Quando o PC de onde eu estou a falar, se estiver mais perto do router 1, vai ser por esta rota default que eu vou. E reparem, eu vou a nós para depois para depois ir para o endereço final que é da Vodafone. Ok? Isto ainda pode ser pior, porque é assim. Por acaso a nós e a Vodafone devem ser peerings. Peerings quer dizer que não têm, estão ligados um ao outro, mas nenhum paga ao outro. E normalmente quando é uma ligação, uma relação comercial dessas, a nós até anuncia, mas aqui neste caso era a default, portanto nem tem nada a ver com isso. Portanto, ele conhece estas redes e vinha pagar de qualquer das maneiras. Portanto, ele vem aqui dar esta volta desnecessária. Se eu tiver a enviar a partial table, isto já não acontece. Porquê? Porque já não vai bater com a default. Quando eu faço a resolução do www.vodafone.pt, isto vai me dar um endereço IP que é aqui do ISP2. E, portanto, está incluído nesta partial table. E, portanto, quando chegar aqui o coisa, já não vai bater certo com o 000, vai bater certo com esta mais específica e, portanto, eu vou sair pelo R2. Ok? E vou diretamente sem dar aquela voltinha. Portanto, quando eu estou ligado a mais do que um ISP, é muito comum eu, pelo menos, receber as redes dos ISPs, para além da default.
A outra hipótese é receber a tabela toda de encaminhamento, mas isto implica que eu tenho isto, não é? E isto, como eu estou a dizer, não é simples. Estamos a falar da high-end routers, que são os routers mesmo para a internet. A tabela de encaminhamento da internet, existe um site que é o Routing Views, onde existem routers que são mirror, que são chamados espelhos, que recebem os updates BGPs da internet toda, ou seja, recebem esta coisa que está aqui, e isso está disponibilizado e vocês podem obter. Aquilo são os fecheiros enormes, com gigabytes, e aquilo tem milhões de entradas. Portanto, agora imaginem fazer um longest prefix match, que é o processo que os routers fazem, numa coisa de milhões de entradas. Portanto, isto é hardware caríssimo, em que o processo do longest prefix match está implementado em hardware, e em hardware que depois tem que ter a capacidade para guardar esses gigabytes todos de informação em hardware. Portanto, estamos a falar de coisas caras. Pronto. Os Autonomous Systems, já agora, têm os números, que nós falámos em Autonomous Systems no EGRP, mas depois dávamos um número qualquer. Eles vão de 1 a 65.535, sendo que sempre que vocês forem ver coisas de BGP, vão ver nos exemplos estes números, que são os números privados, que são os números de 64.512 a 65.535. Então, estes números são os que vocês vão ver sempre nos exemplos, ok? Quem dá isto é a IANA, que da mesma forma que dá os endereços IPs públicos, portanto, isto é feito um processo de alocação que e depois isto tem que ser controlado porque não pode, tem que ser únicos, não é? Também aconteceu que começaram a acabar e, portanto, a partir de 2009 isto aumentou de 16 bits para 32. Portanto, estão a ver o número de AS que já estão registados na internet. Okay? Portanto, se considerarem o BGP que está a fazer o routing entre estes AS todos, está a fazer routing numa rede com um número de nós para o qual 2 levantado a 16 já não chega. Pronto, o que acontece? Então, o que é o BGP? Em termos mais teóricos, é um protocolo que, por princípio, é próximo dos distance vectors, ou seja, ele envia um vetor, mas não é um vetor de distâncias. Portanto, um distance vector envia um vetor de redes e as distâncias para essas redes. No caso do BGP, eu envio um vetor de redes que são atingíveis por mim e envio não a distância, uma distância, portanto não é o número que eu envio, é o caminho em termos de AS numbers. Ok? E então, por isso nós chamamos a isto não um distance vector, mas um path vector. O ser path vector tem aqui uma vantagem em termos de looping, porque quando eu estou a propagar rotas, eu posso olhar para o path vector e se o meu AS number já existir lá, eu vou parar de propagar aquela informação no meu path vector. Ok? Porque já está formado um loop na rota. Outra grande diferença aqui para os IGPs é que o BGP não escolhe necessariamente o caminho mais curto. Okay? Escolher o caminho mais curto, como nós vimos, e vocês também falam em RIT1, é muito importante para garantir que eu não tenho forwarding loops. Okay? Portanto, a razão que faz com que o encaminhamento funcione bem num shortest path, e isto pode-se provar com álgebra, podemos fazer aqui umas deduções. Eu, na altura, falei-vos muito rapidamente que tem a ver com a soma, com as propriedades da soma e depois da ordem na soma. Portanto, quando eu faço uma soma, portanto, quando eu tenho, basicamente, a grande propriedade que os protocolos têm é que se o A for preferido ao B, o A mais um link C continua a ser preferido a B mais um link C. Ok? Isto tem a ver com a distributividade da soma e depois da comparação com o maior e o menor. Portanto, isto é importante para manter as coisas a funcionar.
Ora, o BGP, se eu não lhe mexer, também vai escolher o path mais curto. Ou seja, ele envia esses path vectors e depois, quando recebe para a mesma rede dois path vectors diferentes, vai encaminhar pelo path vector mais curto. A questão é que o path vector é só para aí o terceiro ou o quarto parâmetro para que ele olhe. Ele antes vai olhar para outras coisas que podem ser manipuladas. Portanto, bottom line, o que eu posso fazer, eu posso configurar o BGP de maneira a que eu não escolho o caminho mais curto. Okay? Nomeadamente, existe o primeiro atributo da rota, do path, que é avaliado, é uma coisa chamada local preference. E a local preference, se eu receber para a mesma rede X, duas rotas e tiver uma local preference de 50 para uma e de 100 para outra, eu vou sair pela de 50, mesmo que este path seja maior do que este path cá de baixo. Okay? Mesmo que isto aconteça, eu vou preferir sempre a local preference menor. Por haver estes atributos que me permitem escolher para onde é que eu vou, independentemente do tamanho do caminho, chamamos ao BGP um Policy-Based Routing Protocol. Okay? Porquê? Porque ele não faz o normal de um shortest path, eu posso manipular para ter preferências sobre uns AS e sobre outros. Ok? Então vocês perguntam até porque é que a internet funciona. A internet funciona em geral porque a maior parte das pessoas segue regras que têm a ver com a maior parte dos ASPs. Fazem routing de acordo com o dinheiro, não é? E isso já foi estudado aqui há uns 10 ou 15 anos atrás, formalmente, e isso faz com que não haja routing loops na maior parte dos casos, quando toda a gente está a seguir aquele tipo de coisas, e é normal que sigam. E, para vos dar um exemplo, por exemplo, no BGP, um AS, se eu tiver uma situação assim, em que este de baixo é cliente destes dois, portanto, este é cliente destes dois. O que é que acontece? Eu, em BGP, as rotas que eu recebo daqui, nunca as envio para aqui. Estão a ver? Porquê é que eu nunca as envio para aqui? Porque não me interessa. Porque eu pago esta ligação e pago esta ligação. Se eu tiver a dizer a este AS que conheço as redes que vêm daqui, o que é que pode acontecer? Posso receber tráfego que não é para mim. Posso receber tráfego que é entre o A e o B e que passa por mim porque eu anunciei as rotas de B a A. Ok? Pá, ninguém faz isto por uma questão de financeira, não é? No entanto, isto prova-se com álgebra, matematicamente, que se as pessoas fizessem isto, por exemplo, davam cabo da internet. E começavam a ver routing loops e não sei o quê. Outra coisa que também vai mantendo a rede a funcionar tem a ver com as preferências não serem os mais curtos, mas serem também iguais para quase toda a gente. Ou seja, toda a gente prefere, se conhecer um mesmo prefixo A, se receber um prefixo A anunciado por um provider ou por um cliente, né? Toda a gente prefere ir pelo cliente. Porquê? Porque está a encher este link que é o cliente que paga, em vez de encher o meu link para o provider que sou eu que pago. Ou se eu receber este mesmo A de um peer, que é aquela tal tipo de relação que eu falei há bocado, onde ninguém paga a ninguém, eu prefiro ir pelo peer, porque não tem custos, do que ir pelo provider, porque estou a pôr tráfego no link que eu pago. Toda a gente faz isto por razões económicas e por toda a gente escolher isto desta mesma maneira, é que não há grandes problemas de buracos negros, nem de routing loops, embora tenham havido historicamente alguns, não é? Agora não estou a par de nenhum há pouco tempo, mas aqui há uns 7 anos atrás houve um muito famoso, 7, 8 anos atrás, houve um muito. Olha, por acaso não sei, este último apagão que houve do Facebook, não sei se não teve a ver com o BGP, por acaso não me informei sobre o assunto. Lembrei-me agora porque houve agora aqui há uma semana houve um dia que tudo o que era do Facebook teve em baixo durante umas horas. O Instagram, o WhatsApp, essas coisas todas. Aqui há uns anos aconteceu a mesma coisa com o YouTube, já há uns anos valentes. E o que aconteceu foi um problema do BGP. Portanto, de repente o tráfego não estava a chegar aos data centers da Google. E não estava a chegar aos data centers da Google por causa destas coisas, porque houve alguém, acho que foi na China, que começou a brincar
as propriedades das rotas BGP e às tantas estava a receber o tráfego todo da Google lá. E depois a anunciar rotas que não eram deles, que é outro problema do BGP. E de repente, por isso é que, mas isto existe um registro, existe a IANA e existe também os registros locais de cada continente, onde estão registados cada rede pública a quem é que pertence, que é para depois, quando existem problemas como estes, se eu começar a ver que aquilo está aí para a China, vou verificar quem é realmente o dono daquele IP e vejo que não é ninguém na China, que era suposto ser noutro sítio. Mas isto depois, e depois isto é um pack vector. Lembram-se de nós vermos no distance vector, e vocês também falam nisso mais em RIT, nós aqui vimos mais a parte operacional. Mas os distance vectors e os pack vectors têm o mesmo problema, têm aquele problema do count to infinity, que é estarem a utilizar, quando desaparece uma rota, por uma falha ou porque mudou qualquer coisa, transitoriamente, há nós que vão escolher a distância que tinham a seguir, mas essa distância lá mais para a frente vai passar no mesmo link e depois também vai desaparecer. Estão a perceber? Portanto, isto demora muito mais tempo a convergir do que um link state. Portanto, aquilo até foi, por exemplo, nessa altura, foi descoberto rapidamente, depois começaram-se a injetar rotas melhores e mais específicas para aquilo voltar a ir para o sítio que era devido, mas até aquilo estabilizar e espalhar-se pelas AS todos e até todos passarem por este processo de decisão, demorou, acho que naquela altura até foi mais que um dia. Ok? Pronto. Mais coisas aqui em termos teóricos do BGP. Há outra coisa, isto até o BGP, esta coisa de não escolher o caminho mais curto, até pode ter outros problemas. Ele pode andar sempre a trocar de rotas e nunca conseguir chegar a lado nenhum. Ok? Portanto, vocês podem ter, há uma configuração que acho que até se chama um bad gadget. Se vocês imaginarem que tem aqui vários routers e depois tem aqui um que é o destino no meio, que é o mais perto. Isto são tudo AS. E o que acontece é que isto começa e eles têm que fazer vizinhanças. E quando começam a fazer vizinhanças, imaginem que eles, obviamente, vão preferir todos vir para aqui, certo? Eles preferem vir para aqui, que é o mais curto, ao início. Mas imaginem que depois aprendem a mesma rota por aqui e de repente alguém meteu uma local preference aqui melhor. O que acontece é que ele vai passar a preferir ir por aqui em vez de ir pelo caminho mais curto. Isto vai dar asneira, porque quando quando ele passa por aqui, ele vai deixar de dizer. E imaginem que este faz a mesma coisa quando recebe daqui. O que acontece é que quando este recebe daqui, passa a preferir ir por aqui. Então vai fazer um anúncio a dizer que esta rota deixou de existir, porque ele mudou de rota, passou a ser por aqui. Quando este muda esta rota por aqui, este já não prefere ir por aqui, já prefere outra vez por aqui. E pode haver aqui configurações onde eles estão sempre a trocar. Ele está uma vez a preferir ir pela mais curta, a seguir recebe o anúncio do outro lado, já prefere ir pela mais comprida. Mas quando prefere ir pela mais comprida, vai dizer aos outros que já não tem a mais curta, quando diz aos outros que já não tem a mais curta, porque ele só diz a mais preferida, não é? Portanto, ele vai anunciar agora a mais preferida. A outra desaparece, quando a outra desaparece, os outros também mudam a preferência e nunca mais saímos daqui. Okay? Portanto, é um protocolo especial aqui em relação a isto. Portanto, nós vamos ver como é que configuramos, como é que manipulamos estas preferências. O que é que tem que se ter em conta? Há certas coisas que podem lixar a internet toda. Portanto, tipicamente, eu devo tentar olhar para a topologia, perceber, não devo fazer coisas como este bad gadget, de tentar ir por caminhos mais longos, a não ser por um motivo muito válido, não é? E por aí fora. Portanto, o que é que ele anuncia? Portanto, o que eu anuncio são caminhos e as redes que estão no fim desse caminho. Okay? É isto que o BGP anuncia. Por isso é que é um path vector. Okay? O EGRP anunciava o quê? Distâncias e a rede que está no fim dessa distância. Não é? Sendo que é um bocadinho diferente porque no outro é uma distância por rede. É um distance vector, é a rede que está atingível e a respectiva distância. Aqui é ao contrário. Aqui é um caminho e no fim desse caminho pode ser N redes. Ok? Estou a perceber? Por exemplo, aqui, este AS 65050 tem 3 redes que está a anunciar, públicas, que está a anunciar para outros AS. Ok? Vai anunciar para este, vai anunciar para este.
Ok? Este vai anunciar para este. Aqui eu vou chegar com este caminho que é o 6520, 6530, 6550. E quais é que são as redes? Estas todas que estavam ali. Por aqui ele também vai receber outro passo. Vai receber outro passo que é o 65040, 65, aliás, 65020, 65040, 65050. 65050. Ok? 1, 2, 3. E este também tem 1, 2, 3. Ambos têm 3. Estou a ver o mesmo número de AS no path vector. Portanto, aqui iam estar empatados. Já iam ter que usar outra coisa para decidir. Mais uma vez, com estas redes no fim. Portanto, são estas duas coisas que este AS 6510, 65010 vai receber. Aqui. Só vai receber, não vai receber duas, vai receber só uma. Porquê? Porque este aqui é que vai desempatar. Este aqui recebe por aqui e recebe por aqui. As mesmas redes, recebe dois passes com as mesmas redes na ponta. Vai ter que escolher um. E vai ser esse um que ele escolhe que envia para aqui. Portanto, este só vai conhecer um. Neste caso, este escolheu o dali. Por isso é que ele só recebe este. Ok? Este aqui, este segundo passo alternativo foi bloqueado aqui no 6520, porque o 6520 escolheu o caminho por aqui. Outra coisa interessante e muito diferente do que nós estamos a ver aqui. O BGP pode fazer vizinhanças com routers que não estão diretamente ligados. Pode e faz, muitas vezes. Isto quer dizer o quê? Até agora não tínhamos isto. As vizinhanças eram entre routers. Nos IGPs, as vizinhanças são feitas entre routers que estão ligados por um link. Não tem nada no meio. No BGP, não. As vizinhanças BGP são feitas através de TCP, uma ligação TCP, e podem ser feitas desde que eu consiga chegar àquele IP. Okay? Eu em teoria, posso fazer uma vizinhança BGP com um router que está na outra ponta da internet, desde que consiga lá chegar. Não faz sentido, porque normalmente para eu conseguir saber, para eu saber esse IP que está na outra ponta da internet, preciso do BGP. Depois é o ovo e a galinha, né? Portanto, sem ter o BGP não posso saber esse IP. Para ter o BGP precisava de fazer a vizinhança, não é? Portanto, não, mas num IGP posso fazer, dentro de uma rede minha, posso fazer dois routers que estão separados por 3 ou 4 pelo meio, não interessa, desde que haja um caminho, eu posso fazer a vizinhança. É incremental, ou seja, isto é feito à vizinhança ao início e depois só é enviado coisas quando há mudanças, ok? Se não é enviado uma vez ao início os paths e depois aquilo está calado, até que haja uma mudança. A única coisa que vai sendo enviada é um keep alive só para ver se o TCP está a funcionar. Depois tem as tais métricas ricas, ou seja, não escolhe simplesmente pelo tamanho do caminho. Vai ter tal local. Nós vamos essencialmente ver duas, porque são as mais importantes. Ele usa, nomeadamente, uma que é a Local Preference e outra que é o Multi-Exit Discriminator. E ainda tem uma terceira coisa que nós só vamos ver depois no Service Provider, que é as Communities, que podem ser o que eu quiser, mas que só são avaliadas lá mais para baixo. Obviamente não é um link state porque tem que escalar a redes enormes. Portanto, e daí ser um path vector e enviar estas coisas e não enviar link states. Não é? Então o que é que eu tenho aqui? Mais uma vez, tenho uma tabela de vizinhos, como também tinha nos IGPs. Depois tenho a tabela BGP que tem todas as redes que todos os vizinhos me dão. Ok? Aqui eu posso ter mais do que um caminho para a mesma destination. Okay? Depois, cada caminho tem os seus atributos. Eu vou escolher, de acordo com os atributos, o melhor e depois só envio para os vizinhos o melhor. Portanto, sempre que eu receba um update que entra na minha BGP table e que mude, porque tem um atributo melhor, o meu caminho preferido para uma determinada rede, eu vou enviar para essa rede um novo path para os meus vizinhos. Na tabela, obviamente que só está essa que eu considero melhor. Pronto, o BGP é tipicamente usado para fazer interdomain routing. Portanto, já vimos, não é? Posso ter o ISP a dar só uma rota default, uma default e depois as suas redes específicas suas e todas as redes, não é?
Ora, um vizinho aqui no BGP também é chamado por BGP Peer. Ok? É feito com uma ligação TCP e existem dois tipos de vizinhanças. Existe a vizinhança eBGP, External BGP, que é uma vizinhança entre dois routers que estão em AS diferentes. E são as vizinhanças através das quais passa a informação entre AS. Depois tenha as vizinhanças IBGP. Porquê? Porque eu aprendo aqui as redes da internet, certo? A default e eventualmente algumas específicas. Estou a usar BGP. Preciso agora de propagar isto para dentro. Preciso que agora o host, quando está aqui e chega aqui a um router, saiba que para ir para ali tem que ir para o R4. Okay? Para isto acontecer, então é preciso IBGP. E, portanto, o IBGP é para fazer vizinhanças para routers que estão dentro do AS que precisem de saber a informação das redes externas. Esta vizinhança IBGP é que pode ser feita aqui através de uma topologia arbitrária de routers. Okay? Que podem ter IBGP ou não. Pode haver aqui routers que não precisam de IBGP. Portanto, eu se calhar só preciso de IBGP nos routers onde estão penduradas as redes onde estão host, por exemplo. Aqui pode haver routers de backbone onde não estão pendurados hosts que não precisam de saber a informação externa. A vizinhança, portanto, quando é que um neighbor é IBGP? Quando está no mesmo AS number, não é? Ok? Para fazer uma vizinhança IBGP, então tem que ser um vizinho que está no mesmo AS number para o qual eu tenha reachability, ou seja, ao qual eu consigo chegar através de IP, uma vez que as vizinhanças são feitas usando uma ligação TCP. Como é que isto é feito então? Eu tenho que configurar o processo BGP e depois começar por fazer as vizinhanças. Aqui há uma diferença fundamental para os dois protocolos que nós já vimos. Nos protocolos que nós já vimos, este processo está junto, está coupled, não é? Portanto, eu faço duas coisas ao mesmo tempo com aquele comando network, lembram-se? Eu defino quais são as interfaces que fazem a vizinhança e defino ao mesmo tempo que redes é que são anunciadas, porque são as redes desses interfaces. Seja num distance vector, em que ele começa por enviar essas redes com custo zero, e depois, obviamente, que envia também as que recebeu dos vizinhos, acrescentando o custo, né? Depois a partir de quando o processo arranca, ou no link state eu envio aqueles links, a informação das redes daqueles links. Mas aquilo está feito ao mesmo tempo, ou seja, os anúncios e as vizinhanças é um processo que está emaranhado, não é? Porque que é feito da mesma forma e que está ligado até ao mesmo comando. No caso do BGP, não. Ok? O processo é diferente. E tem a ver com o quê? Tem a ver com esta possibilidade também de fazer vizinhanças com routers que não estão ligados a mim diretamente. E outra possibilidade, que é, no caso do EGRP, eu posso anunciar uma rede, portanto, no caso do OSPF ou do EGRP, do EIGRP ou do ISS, que nós não vimos, mas é a mesma coisa, eu só anuncio ou no LSA ou inicialmente, quando começo no Distance Vector, as redes que estão diretamente ligadas a mim. Obviamente nos Distance Vectors, depois de receber dos vizinhos, já começa também a anunciar essas redes que eu consigo atingir. No BGP eu posso anunciar redes, desde que eu consiga atingir qualquer rede que eu consiga atingir, que eu tenha um caminho na minha tabela de encaminhamento, eu posso anunciar diretamente em BGP. Ok? Portanto, há essa questão, portanto, eu não preciso de tê-la lá diretamente ligada, desde que eu tenha reachability para ela, eu posso anunciar uma rede. E também posso fazer vizinhanças a coisas que não estão diretamente ligadas a mim. Portanto, o processo aqui é separado, tem que ser separado. Primeiro eu vou ter que dizer como é que faço a vizinhança, vou ter que fazer a vizinhança, vou ter que dizer onde é que está o meu vizinho, ok? E depois vou ter então dizer que redes é que eu quero anunciar, ok? E portanto, começar por configurar, muito simples, router BGP, AS number, certo? Aqui um mecanismo semelhante ao que acontecia com o router OSPF ou o router EIGRP. Entramos no modo de configuração do router, ok? Mais uma vez semelhante. E agora começam as diferenças.
existe o comando neighbor, que não existe nos outros. Porquê? Porque os outros, as vizinhanças são feitas a partir do comando network. Todos os interfaces que batem certo com o comando network, eu faço uma vizinhança. Aqui não funciona assim. Eu tenho que dizer onde é que está o meu vizinho. Ok? IP do vizinho. Neste caso, estou a fazer uma vizinhança EBGP. Tenho que dar o IP do vizinho, do link do outro lado. Qual é que é o AS do meu vizinho, com este remote AS? Não é o mesmo AS que o meu é o 10, este é o 20, portanto isto é EBGP. Ok? Isto faz a vizinhança. Depois eu tenho que dizer o que é que eu quero anunciar. Comando Network. Atenção que o Comando Network aqui não é como o Comando Network nos outros protocolos que vimos internos, nos IGPs. Aqui a máscara não é uma wildcard mask, é uma máscara mesmo. Por isso, eles até põem no comando aqui o mask, que não existe no outro. Ok? Portanto, isto aqui já não é uma regra de matching. Isto aqui é mesmo dizer quais é que são as redes que eu quero anunciar. Portanto, no outro eu não dizia que redes é que quero anunciar. Eu dizia a regra para ver o que é que entrava ou não. E se o interface X entrasse, porque batia certo com a regra, a rede que era para anunciar era a rede que tivesse configurada no interface. Aqui não. Aqui a rede que é para anunciar é esta, com esta máscara que eu ponho aqui. Quando é que ela é anunciada? Pode não ser anunciada. É anunciada se o router realmente souber chegar a esta rede. Ou seja, se esta rede 10.2.2.0/24, que está ali, e a 10.4.4.0/24, se estas redes estiverem na tabela de encaminhamento, ou seja, se este router 2 souber lá chegar, ou porque estão diretamente ligadas, são locais, ou porque ele aprendeu isto por um protocolo qualquer. Ok? Pode ser o SPF interno, pode ter aprendido pelo IGP, ou podem estar diretamente ligadas, ou pode ter uma rota estática. Qualquer uma das coisas. Mas tem que ter. Se não tiver, apesar de estar aqui este comando, nada é anunciado. Ok? Portanto, isto é configurar aqui as redes que eu quero que sejam anunciadas. Existe uma outra hipótese que é eu anunciar todas as redes lá dentro, que não se faz normalmente, porque normalmente as redes que estão lá dentro até são endereços privados, portanto eu não vou anunciar isso por BGP. Ok? Mas eu podia fazer, por exemplo, o redistributo ao SPF. E aí ia redistribuir todas as rotas que eu aprendi por OSPF iam ser anunciadas por BGP. Mas isso é altamente improvável, porque mesmo os AS dos ISPs lá dentro têm sempre redes que são privadas, nos links, etc. E não queremos enviar isso para o BGP, para os outros AS. Ok? Lá está o que está aqui. Se não existir a rede na routing table, não é anunciado nada. Mais uma vez, porque é que aqui já há routing table? Tipicamente eu uso o BGP, já tenho um IGP a correr, já tenho um EGRP ou um SPF interno. Okay? Mas também posso ter isto na routing table, posso não ter, até podia estar a fazer isto só com o nó, posso ter esta rede porque ela está diretamente ligada a mim. Não é? E também aparece na tabela de encaminhamento nesse caso. Ok? Se não existir, não é anunciado. O que é que eu posso fazer? Posso adicionar, por exemplo, uma rota estática a apontar para um null zero. Não é? E isto é uma maneira de fazer um sumário, embora exista depois um comando específico para fazer sumários. Mas o BGP tem esta maneira que dá para fazer, faz a mesma coisa que faz o comando do sumário, que é eu posso pôr um network com uma máscara maior, vão ver aqui, e aqui eu pus o 192, 168.00 e isto é o barra 16. Mas imaginem que eu não tenho o barra 16, que eu só tenho aquela que é 192, 168, 10/24. Estão a ver? Esta inclui aquela, mas esta não existe. O que eu posso fazer é fazer uma IP route estática a dizer que a 192, 168.00 com a máscara 255.255.00, o next hop é null zero. Lembram-se que esta rota do null zero aparece em todos os sumários sempre. Porquê? Que é para o caso de eu depois receber uma coisa para o 192, 168.3 e eu não tenho, só tenho a 1,
E depois o que é que eu vou fazer? Vou enviar para a minha rota default, se eu não tiver. E depois a rota default provavelmente manda aquilo para o mesmo sítio que me vai mandar aquilo outra vez para mim. É por isso que está aqui este null zero, que é para quando eu recebo coisas que cabem num sumário que eu estou a anunciar, mas eu não tenho, descartar os pacotes. E não voltá-los a enviar através da default route para cima, que é para depois eles andarem sempre ali a circular. Portanto, isto que está aqui é isto. Eu posso pôr um comando network que não existe, depois, se tiver subnets dessas, e depois for lá pôr um null zero. Mas existe depois um outro comando que é o aggregate address, que me permite fazer isto sem estar a criar eu à mão o null zero. Ok? Pronto. Mais importante é ter esta noção que as redes que eu digo para anunciar têm que existir, de alguma maneira. Aqui também estou artificialmente a fazê-la existir na tabela de encaminhamento ao criar a tal rota estática. Se eu não puser máscara, ele assume as classes, ok? É sempre melhor pôr a máscara. Então temos aqui um exemplo. R2, router BGP, 65010, está a fazer o neighbor com este, 10.1.1.2, e está a anunciar a 10.222/24 e 10.44/24. E sabe chegar lá, tranquilo. A 10.44 tem o loopback, e portanto a 10.44 tem aqui um loopback, e a 10.22 deve ser aqui o coisa deste link. Pronto, elas até estão diretamente ligadas. Aqui, outra hipótese. Aqui era a hipótese em que isto estava no OSPF e depois fazia o redistributo ao OSPF. Mas isto, muito cuidado aqui com isto, porque isto, normalmente, eu não quero o OSPF inteiro aí, porque ele vai ter certeza redes que são privadas e que eu não quero estar a anunciar para um ISP, por exemplo. Ok, pronto. E vamos só aqui, agora, deixa-me só ver, para vocês depois começarem, exato. Não sei se temos tempo de ver aqui isto tudo, mas vamos ver estas questões aqui do IBGP. No EBGP, falta aqui um P. No EBGP, o que é que acontece? Eu só tenho uma hipótese de fazer a vizinhança. Né? Porque isto é outra AS, não é meu, eu não sei nada sobre nada aqui dentro. Por exemplo, eu não conheço este loopback address. Porquê que eu não conheço este loopback address? Porque eu não troco informação de encaminhamento com o R5 sem ser com o BGP. Não faz sentido. Isto é outra entidade. Eu não tenho aqui o SPF, ou o EGRP, ou o ISIS entre o R3 e o R5. Portanto, não há nenhuma maneira de eu saber que existe aqui isto, nem qualquer outra rede aqui. Eu só vou conhecer redes aqui de dentro através do BGP. E para conhecer através do BGP, tenho que formar a vizinhança. Portanto, é impossível eu aqui usar qualquer outro IP deste router, a não ser o IP desta interface. Porquê? Porque esta interface eu conheço esta rede, porque eu tenho a rede diretamente ligada a mim, que é o link. Ok? Portanto, no eBGP eu só posso usar este IP para identificar o meu vizinho. O que quer dizer o quê? Que se este link for à vida, eu deixo de conseguir ter esta vizinhança, mas também faz sentido, porque eu não tenho mais de conectividade nenhuma para aquele lado, não é? Nem nunca vou ter. Aliás, eu poderia ter aqui um outro router deste mesmo AS, não é? Eu poderia ter aqui outro router deste mesmo AS, mas é a mesma questão. Ok? Eu só troco aqui BGP e, portanto, eu nunca vou saber que este router consegue chegar aqui. Imagina que ele tinha aqui uma ligação. Eu nunca vou conseguir saber que este router consegue chegar aqui. A não ser por BGP. Se ele aqui me dissesse por BGP, me anunciar depois este IP. Mas isto é outra vez o ovo e a galinha. Para eu saber por BGP, preciso fazer a primeira vizinhança. Portanto, aqui, mais uma vez, a única hipótese que eu tinha era fazer uma vizinhança para aqui. E, portanto, quando este link cai a vizinhança para o R5, porque eu não sei que aqui, através do RX, também lá conseguia chegar. Portanto, aqui não tenho qualquer tipo de hipótese. Tenho que usar o link físico. E se o link físico cai, perde-se a vizinhança. No IBGP não é assim. Ok? No IBGP eu posso usar o quê? O IP desta interface, que eu conheço porque está diretamente ligado aqui a mim, há de ser o 10.7.7.7.2, que é o que está a ser usado aqui. Ok? Mas poderia usar um loopback que existisse aqui, por exemplo. Imaginem que aqui há um loopback 10, 3, 3, 3, qualquer coisa, não interessa. Ok?
Se eu usar, que é o que está aqui neste primeiro exemplo, se eu usar o 10.772, que é a interface física aqui, se este link falha, esta sessão BGP falha. Ok? Porque eu estou a usar TCP, TCP até consegue recuperar de falhas, mas é se tiver outro caminho. E não há caminho para aquele IP, porque aquele IP deixa de existir, porque é o IP do interface físico. Se o interface físico vai abaixo, aquele IP deixa de existir. Se eu tiver um loopback aqui, e se eu, R3, souber chegar a este loopback, e eu, para saber chegar a este loopback, o que é que tem que acontecer? Alguém tem que me anunciar que este loopback existe. Porquê? Porque isto não está diretamente ligado a mim. Portanto, se não está diretamente ligado a mim, eu não sei chegar lá. Mas, aqui dentro há um IGP a correr. Ok? Um OSPF, um EGRP, um ISIS, um RIP, o que for. Ok? Está a correr aqui uma coisa destas aqui dentro. Se este loopback estiver incluído aqui, com o comando de network a incluir ali, o que é que vai acontecer? Este R4 vai anunciar esta rede aos outros e, portanto, todos eles vão saber chegar a esta rede. Se o R3 usar esta rede para fazer a vizinhança, tem uma vantagem, que é, se este link falhar, tem este caminho por aqui. Como isto é TCP, vão perder ali uns hellos, mas depois a seguir já recebem uns hellos, o TCP retransmite, não é? Não vai logo perder os hellos, porque o TCP só vai desistir dos hellos se tiver muito tempo sem conseguir. Mas nos milissegundos que isto demora a trocar a rota, ele vai deixar de receber os acknowledges dos hellos, mas vai tentar retransmitir. E depois há uma retransmissão que até já funciona e eventualmente este nem sequer vai abaixo. Okay? Ou seja, o R3 nunca perde a vizinhança com o R4, apesar deste link falhar. Okay? Portanto, isto aqui, as vizinhanças internas devem ser feitas para loopbacks, se os loopbacks existirem, e se os loopbacks estiverem a ser anunciados por um IGP, por um Interior Gateway Protocol. Portanto, se obviamente eu conseguir lá chegar. Se eu não conseguir lá chegar, também não sei que isto existe, também não posso usar, não é? Aí também estou na mesma. Ok? Se quiserem mandar abaixo, isto é como fazer vizinhanças, já vimos. Externa é para o link físico, interna pode ser para o link físico, mas se houver possibilidade de fazer para um loopback que esteja incluído no BGP, portanto que seja atingível, por razões de estabilidade deve ser feito para o loopback, para garantir que a vizinhança se mantenha em cima desde que eu consiga chegar lá, desde que aquele IP esteja atingível e não estar dependente do único link físico. Pronto, e agora temos, se eu quiser mandar abaixo uma vizinhança, posso fazer o shutdown do neighbor, ok? E depois fazer o no shutdown para voltar a fazer o re-enable. Aqui é exatamente o que tivemos a discutir, ok? Se eu usar o físico, se isto for abaixo, o que é que vai acontecer? Isto vai abaixo, ok? Então, o que é que eu devia de usar? Devia de usar o loopback, ok? Portanto, eu aqui devia ter aqui um loopback, aqui em baixo. Aqui, este tal 444 no R3 não devia estar. Vamos pôr aqui embaixo. Vamos fazer assim. Vamos, para isto não baralhar. Este é aqui é o 10, 3. Que é para ficar com o número do router. 3, 3. E este aqui é que seria o 10, 4, 4, 4. Portanto, eu iria fazer com este. E agora há outra questão, que é, isto é uma ligação TCP. O que é que acontece na ligação TCP? Se eu digo que quero fazer a vizinhança com isto, o IP de destino dos meus pacotes na vizinhança vai ser o 10.4.4.4. Que eu sei lá chegar porque tenho o tal IGP aqui que o está a anunciar e, portanto, o R3 sabe chegar a esta rede. Qual é que é o IP de origem? Se eu não disser nada, se eu fizer só o comando do neighbor, o IP de origem, enquanto isto não tem a falha, quando isto está a fazer bem, como este é o caminho mais curto, provavelmente este vai ser o caminho que ele vai usar para chegar ao 10.4.4. E então, se eu não digo nada, o IP de origem vai ser o IP do interface por onde isto sai. Ou seja, o IP de origem vai ser o 10.771. Portanto, isto vai ser uma vizinhança que está feita com uma ligação TCP em que o IP de origem é o 10.771 e o IP de destino é o 10.4.4.4.
O que é que acontece? Se este link falha, este IP de origem vai à vida. Então isto não me resolveu só, isto não me resolveu o problema, porque eu continuo a conseguir chegar aqui, mas depois este não consegue responder para o 10771 porque o 10771 deixou de existir. Então, para além de eu usar este IP como o IP do vizinho, eu devo fazer um comando, ok? Está aqui, estão a ver? Em que eu digo que quando eu estou a fazer vizinhanças com aquele vizinho, eu devo usar como endereço de origem um interface loopback meu. E aqui eu ponho qual é o interface loopback, naquele caso, imaginando que é o loopback 0 também, portanto seria o loopback 0. Ok? Portanto, eu teria que colocar aqui esta instrução também. Portanto, vizinhanças externas têm que ser feitas com o IP físico, não há outra hipótese. Vizinhanças internas devem ser feitas com um loopback, se existir o loopback, e se o loopback for anunciado por um IGP, a toda a gente. E para além de eu usar o loopback, que é o que está aqui a ser feito, isto está mal, por isso é que eu deixei aqui, até já vem do ano passado, na figura. Aqui é o 2222, aqui é 3333, senão não bate certo com a configuração. Então eu aqui no R2 faço o quê? Vizinhança para o 3333, que é o loopback deste, que está a ser anunciado aqui por IGP, porque senão o R2 não sabe chegar a este IP. E depois, ao mesmo tempo, digo que para esse mesmo vizinho, eu faço, os meus pacotes vão sempre com o endereço IP de origem do meu loopback 0, que é o 2222, ok? Que também está a ser anunciado por IGP. Assim isto fica robusto, porque se falharem aqui links, desde que ainda exista um caminho entre eles os dois, isto continua a funcionar. Do outro lado, exatamente a mesma coisa, não é? Pronto. Portanto, isto é uma questão importante aqui no BGP, em termos de operacionalidade, e perceber aqui porquê, que é que isto acontece, não é? E depois, em termos de pôr as coisas a funcionar, não é? Vocês já viram como é que funcionamos aqui na cadeira, mesmo ao nível dos testes. Vocês têm que perceber isto. Isto agora há aqui várias hipóteses. Eu posso não ter o loopback, ou posso ter o loopback, mas o loopback não estar no IGP. E aí já não posso fazer isto. Okay? Ou estar este aqui e este estar incluído, mas este não estar. Também vai dar ao mesmo. Assim podia fazer, até podia fazer a vizinhança para este, sempre dava mais, mas não me adiantava muito se depois este não tiver, porque depois vou ter que aqui vai com um link físico e quando esse link físico for abaixo, perco a ligação na mesma. Outra questãozinha, terminamos aqui, depois vemos a parte dos atributos e das rotas, mas assim já tem uma boa parte para quem quiser começar amanhã, que eu entretanto vou lá pôr o cenário, a fazer o cenário BGP, que já faz parte do segundo trabalho, mas para quem quiser começar a... Mas eu para já o segundo trabalho tem dois enunciados um bocado à parte, tem só uma folhinha que é só este enunciado do BGP, mas é só por uma questão de dividir as semanas e o peso depois deles, é que está o BGP está no segundo, em vez de estar, por exemplo, junto com os outros dois, né? Embora em termos semânticos eles façam mais sentido estes três exercícios juntos, não é? E depois o outro do OSPF à parte. Pronto, mas já tem para fazer grande parte, só faço só uma última parte que aquilo tem, que é a manipulação dos atributos, é que não. Mas ainda para fazerem as vizinhanças, porque assim já vão poder fazer as vizinhanças, já vão poder fazer os anúncios das redes, ou seja, fica mesmo só a faltar a parte das preferências. Há outra questãozinha aqui que é, portanto, as vizinhanças já vimos, agora há outra questão nesta configuração, mais um comando que devem pôr, que tem a ver com o quê? O IBGP não modifica o next hop, ou seja, quando eu recebo aqui um anúncio, por exemplo, para esta rede, imaginem que esta rede está a ser anunciada por BGP. O next hop que vai ser é este link aqui. Portanto, ele vai enviar para os outros que o next hop é o 10122. Estão a ver aqui? Ok? Portanto, ele vai dizer aqui ao R4 que existe esta rede e o next hop é isto. Problema que pode existir aqui. O R4 pode não saber chegar a este link. Ok? Porquê? Este link é de uma rede que não está diretamente ligada a ele. Portanto, ele só sabe que este link existe se este link for anunciado aqui para dentro
através do IGP. Se não for, isto não for anunciado pelo OSPF, pelo EGRP ou um desses, portanto, se aqui o R3 não incluir este link nesse protocolo de encaminhamento, o R4 não sabe que esta rede existe. Logo, quando recebe aqui a rede e o next stop é este, ele não sabe chegar lá, não vai conseguir. Solução para isto. Solução número 1, estes links têm que estar incluídos no IGP. Solução número 2, há um comando que eu posso fazer em que estes border routers que estão ligados por eBGP, quando passa o next hop para o IBGP, trocam o next hop por um endereço de loopback dele. E isso faz com que eu já não precise de ter este link no IGP, que pode fazer sentido, porque este link é um link que não é bem meu. É partilhado entre mim e o ISP. Portanto, eu posso não querer ter esta informação dentro do meu IGP. Como é que eu faço isto? E terminamos por aqui. É muito simples, é mais um comando que se põe na vizinhança. Ok? Portanto, para além de fazer o neighbor com o remote IS number, o neighbor com o update source, com o loopback, no caso do IGP, no caso do IGP também, isto só faz sentido no IGP, não é? Para vizinhos EBGP não existe isto. Ok? Eu recebo o coisa e o next hop é uma rede ligada a mim. E depois outra, portanto, nas vizinhanças IBGP, eu posso ter que fazer 3 comandos. O comando da vizinhança propriamente dita, o comando do update source, okay, que deve ser feito pelo tal loopback, se existir. O comando do update source também, se eu tiver o tal loopback e o loopback também tiver no coisa. E este último comando que é o next hop self. Okay? O que vai acontecer aqui, reparem, é que o next hop passa a ser o loopback dele. E que implica que esta rede já não precisa de estar no IGP. Ok? Já não é necessário. E pronto. Deixa-me só por aqui. Ficamos por aqui. Isto é um pormenorzinho e depois para a semana que vem terminamos com a parte do Path Selection Process. Ok? Pronto. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveite. Entretanto, eu vou parar aqui. Não. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Sim. Entretanto, eu vou parar aqui a gravação.